Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. É muito bom ter a companhia de quem nos escuta hoje para a gente desvendar uma das estruturas antigas mais fascinantes já construídas. Nós vamos mapear o antigo santuário israelita e descobrir como cada mínimo detalhe físico de sua construção esconde um simbolismo teológico absurdo de profundo. Preparados para essa viagem no tempo e no espaço? Então vamos lá. A nossa rota de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Começamos entendendo o propósito do santuário, fazemos uma jornada espacial pela estrutura, damos uma olhada nos sacerdotes e suas vestimentas, falamos sobre os sacrifícios e o perdão e culminamos lá no santuário celestial. Tudo começa com uma premissa básica que está lá no texto milenar de Êxodo 25, versículo 8, que diz: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Gente, esse é o alicerce do nosso estudo inteiro. O desejo do Criador não era ficar distante ou isolado da sua criação. A ideia era estar fisicamente presente e super próximo do povo. É essa premissa poderosa que dá o tom para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Parte 1. O propósito do santuário sagrado. Antes de focar em móveis e medidas, precisamos entender o que essa imponente estrutura realmente significava. Então, vamos mergulhar nisso? O material que a gente está analisando deixa super claro que o santuário não era só uma tenda chique armada no meio do deserto. Fundamentalmente, ele se baseava em 3 pilares gigantes: a presença literal de Deus ali no meio do pessoal, o grande plano histórico da salvação e, profeticamente, todo o ministério de Cristo. Cada pino no chão, cada pedaço de tecido e cada ritual executado apontava direto para essas 3 grandes verdades. Incrível, né? Parte 2. Uma jornada pelo santuário. Agora que a gente pegou a base teológica, vamos fazer um tour guiado por esse antigo acampamento. Imagina a cena e olha bem para essa progressão exata. A nossa caminhada começa lá na entrada principal, passa para a área do pátio externo. Aí a gente entra na primeira divisão fechada, o lugar santo, e finalmente chega no super restrito lugar santíssimo. É um movimento muito claro, sai-se de um exterior totalmente acessível e caminha-se para espaços interiores cada vez mais sagrados e proibidos para a maioria. O design inteiro foca totalmente na reverência. Logo de cara, entrando no pátio, a gente esbarra no primeiro objeto, o altar do holocausto. Fisicamente falando, era ali que o trabalho pesado acontecia. Era a área onde os sacrifícios rolavam diariamente. Imagina um lugar marcado por fogo constante, por um esforço físico intenso, operando sem parar para dar conta das ofertas do povo. Super prático e direto ao ponto. Mas aí ocorre uma virada simbólica fascinante. Aquele trabalho árduo no altar físico não era o objetivo final. O guia de estudos explica que o altar do holocausto tinha um significado espiritual cravado. Ele representava estritamente o sacrifício definitivo de Cristo no futuro. Aquela rotina de fogo e oferta era uma verdadeira aula prática, uma sombra desenhada para explicar o grande evento de redenção que ainda ia acontecer. Passando do altar de fogo, a gente chega no segundo objeto do pátio, a pia de bronze. Basicamente, era uma bacia cheia de água que os sacerdotes usavam para lavar as mãos e os pés obrigatoriamente antes de tocarem nas coisas sagradas. E, mais uma vez, a utilidade superfísica da água carrega um peso teológico inegável. Ela representava brilhantemente a purificação espiritual. Aquela limpeza do corpo mostrava que, para entrar ali, o interior precisava estar tão limpo quanto o exterior. Vamos avançar e ver como isso se constrói lá dentro. Agora a gente deixa a luz do sol e o barulho do pátio para trás e entra na primeira sala da tenda em si, o lugar santo. Aqui o clima já muda, é tudo coberto, silencioso, guardando elementos que sustentavam a adoração. Lá dentro, o foco vai rápido para 3 móveis cruciais, cada um com uma conexão espiritual riquíssima. Primeiro, a mesa dos pães, apontando direto para Cristo como o pão da vida, a provisão constante. Bem ali na frente, o candelabro de ouro brilhava sem parar, que era a luz de Deus no ambiente. E por fim, o altar do incenso. A fumaça perfumada subia constantemente e era o símbolo palpável das orações indo para os céus. Coisas super físicas, mas ensinando realidades totalmente invisíveis. Aí chegamos ao espaço mais profundo e protegido de todo o acampamento. O ritmo até cai agora porque a reverência exigida no lugar santíssimo era absoluta. Essa sala tinha um único objeto, o mais importante de todos, a Arca da Aliança. Era o local exato da glória divina. E o que tinha dentro dela? 3 itens inestimáveis: as tábuas da lei, a vara de Arão e uma amostra do maná. Era o coração absoluto do sistema religioso. E tem um detalhe fascinante sobre essa tenda.
Para abrigar algo tão sagrado, não dava para colocar qualquer telhado em cima. A estrutura inteira era blindada por exatamente 4 camadas diferentes de cobertura. Isso protegia a tenda do clima duro do deserto, claro, mas simbolizava acima de tudo uma santidade e proteção impecáveis. Nada, nem ninguém, entrava ali sem permissão. Parte 3. Sacerdotes e suas vestimentas. Para operar um sistema tão complexo, precisava de gente dedicada. Esse papel ficou com a tribo de Levi, os levitas escolhidos por Deus para o serviço religioso. E o material detalha uma coisa incrível sobre o código de vestimenta do pessoal. Existia uma diferença gritante entre a roupa exigida para o sacerdote comum e o guarda-roupa super elevado do líder máximo da nação, o sumo sacerdote. Isso ilustra brilhantemente o nível de complexidade das funções. O sacerdote comum vestia algo super digno, mas contido, túnica, cinto e turbante. Já o sumo sacerdote operava em outro patamar. Ele usava o éfode, um peitoral cheio de pedras, a mitra e um manto azul incrível decorado com campainhas douradas. É um contraste absurdo de detalhes. E de todos esses itens, tem um que chama muita atenção. Para que pendurar campainhas na roupa? O som que elas faziam não era enfeite, era a prova de que ele estava vivo e em pleno serviço no santuário, oculto dos olhos do povo. A fonte é clara ao dizer que isso representava Cristo como nosso intercessor ativo e constante. Mais uma vez, uma roupa terrena carregando um peso celestial imenso. Parte 4. Sacrifícios e perdão. Vamos mudar o foco da arquitetura para a rotina super dinâmica que acontecia ali. Afinal, era através dos rituais e do sangue que se resolvia o grande problema da necessidade de perdão. A estrutura dos rituais mostra uma diferença nítida entre a rotina comum e o evento anual supremo. Os sacrifícios diários usavam cordeiros, pombas e novilhos para lidar com os pecados do dia a dia. Porém, uma vez por ano, tinha o grandioso Dia da Expiação, para purificar o santuário inteiro. E esse dia exigia especificamente 2 bodes, um pelo pecado e o famoso bode emissário. A seriedade dessa data era simplesmente incomparável. O mais impressionante de tudo isso é que nenhum sacrifício era só um ritual vazio. Cada gota e cada oferta era um símbolo vivo. Era um sistema pedagógico gigantesco, onde cada movimento apontava infalivelmente a mente para o ministério de Cristo, para o perdão e para toda a obra da salvação. Parte 5. O Santuário Celestial. Essa é a grande ascensão final da nossa análise. Agora a gente abandona a areia do deserto e sobe direto para o reino cósmico. E aqui está o que é realmente fascinante nessa comparação: a constatação da realidade absoluta. Aquele santuário terrestre foi feito por homens. Ele nunca passou de uma maquete, uma sombra totalmente ilustrativa. A magnitude de verdade está no santuário celestial. Aquele é o modelo original, lá nos céus, destacando a imensa revelação de que é exatamente lá que Jesus ministra ativamente hoje, no nosso presente. E o livro de Hebreus amarra isso de forma esplêndida para os nossos dias, colocando Cristo como nosso definitivo sumo sacerdote. Segundo o material, o santuário celestial é o palco final desse ministério antes do retorno dele. E é super importante lembrar: não é um tempo para ter medo, porque é banhado em ofertas gigantescas de graça e de profunda misericórdia para toda a humanidade. Então, o ponto crucial que fica gravado na mente é essa provocação final. Pensa comigo. Se absolutamente cada detalhe daquele santuário antigo apontava para um plano grandioso de graça, como é que entender a realidade do santuário lá do céu altera a nossa visão sobre a salvação eterna hoje? Fica essa baita reflexão para a nossa vida. Muito obrigada por acompanharem essa nossa análise de hoje e a gente se vê na próxima.